Olá, aqui é a Luciana Garola, de volta com mais uma dica para você, fonoaudiólogo que trabalha com aparelhos auditivos. E hoje eu vou dar continuidade ao vídeo sobre o RECD. Então, esse vídeo é a parte 2 do vídeo explicativo sobre o que é o RECD. Então, para quem não viu o primeiro vídeo, né, onde eu explico com um pouco mais de detalhes sobre o que é o RECD, eu recomendo vocês darem uma procurada e ir lá assistir. Mas, de qualquer maneira, o RECD ele é a medida de diferença entre a orelha real, real ear, de RE, se refere à orelha real. O C da sigla se refere a coupler, de acoplador, e o D, difference, de diferença. Então, o RECD é a sigla que determina a medida da diferença entre uma orelha real e o acoplador, é onde faz todas as medidas eletroacústicas de som que o aparelho auditivo é capaz de fornecer. E no vídeo passado, então, eu expliquei que o RECD ele já é um cálculo médio, né? Ele entrar na conta quando os alvos prescritivos são calculados. Então a gente imagina que, claro, uma orelha real ela é menor do que o tamanho do acoplador, então já existe uma diferença média entre a orelha real de adultos e até mesmo de crianças, entre essa diferença média e o acoplador, e essa diferença é levada em consideração no cálculo do ganho, do aumento de som que será oferecido pelo aparelho auditivo naquela cavidade específica. Então, quando nós não fazemos a medida em particular, né, de um determinado paciente do RECD, o que nós estamos utilizando o tempo todo é a medida padrão, é a medida média. E aí, como fazer a medida do RECD? E se eu quiser tirar essa medida do meu paciente, eu posso fazer isso? Sim, pode. E isso é bastante comum quando a gente atende bebês e crianças pequenas, porque a variação do tamanho do conduto auditivo nessa população é muito grande. Então, o ideal é que ao prescrever um aparelho auditivo para a criança, para fazer a programação desses aparelhos, então você obrigatoriamente tem que fazer a medida RECD e a verificação dos níveis de amplificação, o mapeamento de fala, na caixa teste dos equipamentos. Também tem um vídeo falando sobre isso. Bom, como eu faço essa medida? Eu insiro um pequeno tubo na orelha do meu paciente, como vocês vão poder ver nesse slide que vocês estão observando, tem um tubinho ali no ouvido dessa pessoa e esse ouvido ele é fechado ou com o molde do paciente, no caso de criança ou mesmo de um adulto que já tenha os moldes, né? Você faz a oclusão da sua orelha e você faz a medida desse espaço fechado dessa orelha ocluída. Essa medida ela vai ser comparada com a medida do acoplador. Como vocês podem ver ali do lado no gráfico, então a gente tem a resposta que o acoplador oferece em relação ao som e a resposta obtida na orelha. Essas respostas são comparadas e aí você tem a diferença entre uma e outra, ou seja, a diferença da resposta em acoplador e a diferença da resposta ao som numa orelha real. Esse é o tamanho, então, dessa orelha em particular. E por que isso é tão importante? Porque esse cálculo, essa medida que eu tirei, ela vai ser usada para o cálculo do ganho. Então, o ganho ele passará a levar em consideração esse tamanho específico de orelha que eu medi. Se eu medir a orelha e insiro essas informações no equipamento de verificação, todo o ganho que está sendo gerado pelo aparelho auditivo, ele vai ser calculado em função desse tamanho de orelha, absolutamente personalizado. Ou seja,
quando eu meço o RECD e insiro essas informações no sistema no software de programação, por exemplo, ele também vai levar em consideração essa informação e fazer um cálculo do ganho para aquele tamanho específico de orelha, ou seja, aquele ganho só para aquele paciente, aquela orelha, porque eu posso ter a mesma perda auditiva que você, exatamente os mesmos limiares, mas a minha orelha com certeza é muito diferente da sua. Então, a minha orelha ela pode estar muito mais próxima da média. Então, se eu usar valores médios do RECD, ou seja, se eu não medir o RECD da minha orelha, eu posso ainda assim ter o ganho prescrito muito próximo do que é o perfeito para mim. Agora, se a minha orelha ela varia muito em relação à média, então essa variação não é levada em consideração quando eu não faço a medida do RECD. Quando eu faço essa medida, aqueles alvos eles vão ser calculados exatamente para mim, para o meu tamanho, para a minha orelha. E aí, quais as dificuldades em se medir o RECD? Quais os valores, os parâmetros normais, né? A normatização. Então, existem valores, né, que você considera de RECD, eles são sempre positivos. Se há uma dificuldade na vedação do conduto, ou se há uma dificuldade no posicionamento do tubo sonda que deve estar a 5 milímetros da membrana timpânica para que essa medida seja realizada, eu vou ter alterações nos valores do RECD. E ao invés de melhorar, né, de obter essas medidas muito próximas, eu vou estar até piorando. Se eu não sei medir o RECD ou se eu não sei quais os valores corretos, né, aceitáveis de RECD, então eu posso estar fazendo a medida, inserindo informações que ao invés de ajudar essa programação, eu vou estar proporcionando mais erro. Então, para fazer a medida correta do RECD, a gente precisa ter acesso a essas informações para saber quando essa medida está ou não próxima do normal, ou se ela é aceitável ou não, dependendo dos parâmetros que eu utilizo. No caso, se eu for fazer o uso das medidas do RECD, eu tenho que ter certeza que os parâmetros que eu utilizo, saber quais são os parâmetros de normalidade para que essas informações sejam realmente úteis. Fazendo uma analogia, tirar o RECD, ou seja, a medida do ouvido do meu paciente, é o equivalente a eu ir na costureira e tirar a medida certinha para mim, né? Agora, se essa medida, se eu for na costureira e ela tirar a medida errada, por exemplo, da cava, né, da minha roupa, eu não vou conseguir levantar os braços. Isso vai acabar me prejudicando muito mais do que se eu fosse diretamente ao shopping e comprasse um tamanho M de roupa para que eu usasse, não é verdade? Então, essa é a analogia que eu quero fazer. Para você poder fazer a medida RECD, você precisa conhecer quais são os parâmetros, o que você está medindo, quais as possibilidades de erro, para que ao inserir essa medida você esteja realmente fazendo com que esses alvos sejam calculados para aquela orelha e não usando valores que estariam fora dos parâmetros aceitáveis dessa medida, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem, o conhecimento ele se multiplica toda vez que ele é dividido, e assim como você achou essa informação útil, então eu tenho certeza que outros colegas também vão achar. Então compartilhe, deixe seus comentários, deixe suas dúvidas e até o próximo vídeo. Até lá!